Olá! Então, gente, nesse vídeo eu vou falar de um tema aqui um pouco mais. Vou me estender um pouco mais nesse tema aqui, que é porque ele tem alguns aspectos peculiares, né? Eu estava vendo algumas notícias por aí e acabei me ligando. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas realmente agora eu tenho as coisas para falar sobre, né? Que é a aproximação de bancos, de banqueiros, né, de bancos a candidatos de esquerda, como o Lula, o Freixo, né? A primeira coisa que eu vou comentar é a respeito da aproximação do Armínio Fraga com o Freixo, né? O Armínio Fraga, ele foi, para quem não sabe, ele foi ex-presidente do Banco Central, né? Ele foi presidente do Banco Central. Vamos ver os anos aqui. Ele foi presidente do Banco Central, e ele tem lá a sua associação com JP Morgan, enfim. Eu estava vendo aqui que ele disse que era liberal. Vocês veem, é aquilo, né? Parece que esse Arminio Fraga ele é um liberal, mas é aquilo que o nosso Olavo de Carvalho sempre falou, né? Que todo, todo liberal implora para uma comunista, né? Então é isso, né? No fundo é isso aí mesmo. Ele foi o 23º presidente do Banco Central do Brasil no período de 1999 a 2003. E o presidente, né, era o Fernando Henrique Cardoso. O sucessor dele foi Henrique Meirelles, né? É um outro cara que também está se aproximando do Lula. Então, Henrique Meirelles também está se aproximando do Lula. Isso aí, na verdade, não é nada de estranho, porque os banqueiros, é, principalmente para essa turma que faz parte dos bancos, é positivo que o Estado seja grande, que o Estado proteja os bancos caso tenha alguma crise econômica. Eu não gosto muito, já até comentaram aqui que, não, você é anarcocapitalista, não sei o quê. Não, eu não gosto desse nome justamente porque o capitalismo ele está sim ligado ao Estado. O capitalismo ele está sim ligado ao Estado, ao governo, né? Os bancos eles são as maiores entidades capitalistas. Eu prefiro a anarquia de mercado, né? Aquilo que você realmente não tem controle nenhum de Estado, é tudo livre. Uma pessoa como pessoas como esses caras, tipo Armínio Fraga, se o mercado fosse livre, os bancos deles iam quebrar na hora, porque não ia ter regulamentação, então eles não iam ter os tantos privilégios que eles possuem, né? Os bancos eles possuem diversos privilégios do Estado, justamente porque eles cooptaram o Estado para si e esse mesmo Estado regula para protegê-los. Isso não é muito estranho, a aproximação do Armínio Fraga com o Freixo, porque, na verdade, o Freixo, na presidência, como governador do estado de Rio de Janeiro, é bom para esses caras, porque eles vão continuar ganhando muito dinheiro. Tanto que os banqueiros eles ganharam muito mais no governo Lula do que no governo FHC ou qualquer outro governo. Na Dilma também ganharam muito dinheiro, né? Porque esses caras, eles querem financiamento estatal. Esses caras, eles querem que o Estado seja inchado. Então não é de se estranhar. Só que tem uma questão aqui, eu vou comentar agora também a respeito dos maiores doadores das eleições de 2022. Saiu aqui num site, foi compartilhado por várias pessoas e ninguém disse que era fake news, então vou dizer que é verdade, né? Os maiores doadores da campanha de Bolsonaro. Eu vou começar pelo Bolsonaro. Quem doou mais para o Bolsonaro? Primeiro, Oscar Servi. Ele é um produtor rural. Eu não conheço de fato, mas é um produtor rural.
É óbvio que produtores rurais vão investir mais no Bolsonaro porque eles querem manter a propriedade privada deles, né? Porque a gente sabe como é que funciona a esquerda, né? A esquerda ela relativiza a propriedade privada. Um outro sujeito que doou muito para o Bolsonaro, né, foi o Odílio Balbinotti, Odílio Balbinotti, Odílio, é isso mesmo, Odílio Balbinotti, é isso mesmo, Odílio Balbinotti, que é um produtor rural também. Ele foi o segundo cara que mais doou para o Bolsonaro. Um pouco mais aí de 500 mil, alguma coisa do tipo. E ele também doou para o PL, então ele fez doação também para o partido, para alguns candidatos do partido, provavelmente para apoiar alguém que é próximo do Bolsonaro. Agora aqui começa realmente o choque para alguns, mas não é choque para mim, né? Que duas pessoas do Banco Itaú doaram aproximadamente, mais ou menos R$ 1 milhão cada para o Lula. É o tal de João Moreira Salles e Walter Moreira Salles. Provavelmente são irmãos, né? Porque Moreira Salles. Eles fazem parte do Banco Itaú. E um outro cara que também fez doação para o Lula foi o Rubens Ometo, mas aí ele... Não, perdão, é o Cândido Bracher. Mas esse Rubens Ometo também fez doação para o PT. Ele fez o PL para o PT. Vai entender esses caras, né? É aquilo, eles querem, enfim, manipular totalmente o mercado. Esse cara da Raizen, o Rubens Ometo é da Raizen. O cara da Itaú é o Cândido Bracher. Eu acho que ele já apareceu em algumas notícias da mídia, né? Ele falou que não gosta do Lula, mas não teme o Lula. Então ele foi lá, o Cândido Bracher também doou para o MDB. Ele até doou mais para o MDB do que para o Lula, mas doou para o partido PT, né? O Alexandre Grendene também doou bastante para o Lula, da Grendene, não sei muito quem que é isso. Armínio Fraga também doou para o Lula, para o PT. Aqui, ó, ele aparece, aqui o Armínio Fraga, ele doou para caras do PT, também doou para o PMDB. Então você realmente entende, né, o tal o Armínio Fraga da Gávea Investimentos. Então aqui, ó, o Armínio Fraga, eu falei dele, só fui falar dele, o Armínio Fraga apareceu nessa lista aqui, doadores para o PT, e ele se aproximou do Freixo. Então não sei por quê, criticaram o Freixo, falaram, mas por que você se aproximou de um grande banqueiro? Cara, esses caras estão tudo juntos. E eu vou ler uma coisa aqui, eu já comentei um pouco disso em um outro vídeo, em outros vídeos, né? Mas eu vou ler agora aqui uma coisa que eu achei muito interessante. Será que Wall Street financiou a Revolução Russa? Revolução comunista, bolchevique, né? Vocês sabem que os Estados Unidos, no início do século passado, lá em 1900 e pouco, acho que até antes, né? O Brasil também era uma monarquia e se tornou uma república. Os Estados Unidos eles tinham um fetiche muito grande pelo republicanismo. Até hoje, né? Eles têm um fetiche enorme pelo republicanismo. E eles odiavam qualquer regime que era monárquico. Porque os Estados Unidos nunca foi uma monarquia. Os Estados Unidos sempre foi uma república. E os Estados Unidos sempre foi um estado que praticava muita guerra cultural. Isso desde sempre. E Wall Street, a gente sabe que fazem parte de Nova York, né? Nova York sempre foi um estado muito progressista. Foram eles sempre, desde o início, eles foram o grande representante do progressismo no mundo inteiro. E aqui tem uma coisa muito interessante, que eu vou ler aqui um pedacinho desse texto. Depois eu vou deixar um outro texto também aqui no link. Eu vou deixar um link eu vou deixar link de um texto na descrição desse vídeo, que aí já é uma coisa até mais acadêmica, né? Um texto mais acadêmico, para vocês lerem a respeito de como o capitalismo ajudou
como o capitalismo fomentou a Revolução Bolchevique na Rússia, né? Que as pessoas acham que, não, o capitalismo ele é... Não, o capitalismo é o maior financiador dos comunistas. Ah, mas como isso? Cara, o Marx era rico. O Marx era rico e falava sobre o marxismo. Cara, isso não tem nada a ver. Não vá achando que uma coisa é muito diferente da outra, porque quem está atrás tanto do comunismo quanto do capitalismo, no fundo, são as mesmas pessoas. E lembrem-se, eu estou falando do capitalismo de Estado, que na verdade não existe capitalismo sem ser o capitalismo de Estado. É o capitalismo de Estado. Por isso que eu não gosto do termo anarcocapitalismo. Eu sou anarquista de mercado, né? Eu não acredito no capitalismo. Acho que o capitalismo é terrível. Ele é utilizado totalmente contra a classe média, que não tem poder nenhum econômico, apesar de serem os que mais produzem. É até engraçado, o banqueiro não faz nada da vida e sempre é muito podre de rico, por dezenas de proteções estatais que existem, né? Que é um absurdo. Mas olha lá, olha só, isso aqui é muito interessante. Em 1917, quer dizer, faz uma eternidade, né? A maioria das pessoas dessa época hoje em dia nem são mais vivas, né? Em 1917, em Nova York, Trotsky recebeu 20 milhões de dólares por parte de Jacob Schiff e mais dinheiro por parte de Sir George Buchanan, da família Warburg, da família Rockefeller, dos parceiros da JP Morgan, gravem esse nome aí vocês vão ver muito ainda, não nesse vídeo, claro, mas são, pelo menos 1 milhão de dólares veio da JP Morgan. Se eu não me engano, eles são um fundo de investimento. Tá tudo junto, tá tudo conectado. Esses caras aí, por isso que eles defendem tanto o Estado do Estado quanto os comunistas. No fundo, eles todos estão juntos. De Olaf Ashberg, Doni Bank, de Estocolmo, Suécia, de Rhine Westphalian Syndicate, de um financiador chamado Jowotowski, cuja filha se casou com Trotsky, de William Boyce Thompson, diretor do Chase National Bank, e que contribuiu com 1 milhão, e de Albert Winging, presidente do Chase National Bank. Então o Chase National Bank realmente, você vê, mais um banco aí. Mas como assim? Um relatório que se encontra com o Departamento de Estado dos Estados Unidos revelou que a Kuhn Loeb e Company, deve ser Company, não sei, financiou o primeiro plano quinquenal de Stalin, e Schiff continuou a enviar dinheiro para a Rússia muito depois da verdadeira natureza dos bolcheviques e de Stalin já ser amplamente conhecida no mundo. Tem uma coisa muito interessante que o pessoal fala assim, mas o Jacob Schiff ele era anti-russo. Não, o Jacob Schiff ele era anti a Rússia czarista, a Rússia monárquica. Porque assim, a Rússia monárquica era totalmente diferente do que foi a Rússia bolchevique, a Rússia da União Soviética. A Rússia monárquica, ela não era esse terror todo, essa palhaçada toda que eles faziam. E, ironicamente, Jacob Schiff ele tinha ancestralidade judaica, né? Assim como um monte desses caras aqui, todos tinham uma ancestralidade judaica, né? A gente sabe, o próprio Putin, apesar de não ser perfeito, ele já disse que 85% das pessoas dentro do partido bolchevique eram judeus, então eles, apesar de eles serem bem poucos dentro da sociedade russa, né? Os judeus eles praticamente eram muito poucos dentro da sociedade russa, em presença étnica, eles tinham uma presença muito forte dentro do partido bolchevique. E uma coisa que aconteceu depois que eles fizeram toda a revolução lá, eles acabaram proibindo o cristianismo. Então a ortodoxia foi por muito tempo proibida na Rússia, agora voltou, mas voltou com aquele jeito, né? Parece mais uma ortodoxia que faz reverência a um Estado autoritário do que realmente não parece realmente uma igreja ortodoxa de verdade, né?
Schiff arranjou outros 10 milhões para a Rússia, supostamente para ajuda humanitária da guerra para os judeus, mas eventos posteriores revelaram que isso era uma fachada para um investimento financeiro. Arseny de Gulevich, um importante general russo branco. Não é branco porque ele é branco, porque o que aconteceu é que depois que os bolcheviques assumiram o poder, houve meio que uma guerra civil, né? Existiu... porque os bolcheviques eles representavam a União Soviética Vermelha, e aí existiu um exército meio que branco, mas não quer dizer que eram brancos, né? Mas a maioria obviamente era, mas era só um nome, né? Não tem nada a ver com branco de etnia, era o nome do exército. Ele escreveu: no entanto, os principais fornecedores de fundos para a Revolução não foram no entanto, os principais fornecedores de fundos para a Revolução não foram os idióticos milionários russos e nem os bandidos armados de Lenin. O verdadeiro dinheiro veio principalmente de certos círculos britânicos e americanos que há já muito tempo haviam dado seu apoio à causa revolucionária russa. Um importante papel levado a cabo pelo abastado banqueiro americano Jacob Schiff nos eventos que se desenrolaram na Rússia, embora parcialmente revelado, já não é segredo. O financiamento da Revolução Russa por parte dos banqueiros americanos não estava diretamente relacionado com o seu desejo de propagar o comunismo ou algum tipo de simpatia com a causa comunista. Eles financiaram os bolcheviques por 3 motivos: os campos de petróleo russos, o estabelecimento de um banco central, que você sabe como o metacapitalista defende o banco central, e eles queriam se ver livres do czar. Eles queriam se ver livres do czar. Por quê? Porque eles, além de tudo, né, o czar ele realmente reprimiu muito os judeus durante o reinado dele. Ele reprimiu bastante mesmo os judeus. Só que aí é a seguinte, tem esse ponto, e tem o ponto de vista também republicanista, né? Porque esses caras que financiaram aqui a Revolução Russa, nenhum deles eram a favor da monarquia. Todos eles eram antimonárquicos. E durante esse período de 1800, 1900, 1950, houve um verdadeiro movimento republicano que dominou o mundo inteiro. Então, às vezes esses caras aqui financiavam verdadeiros golpes de Estado, como aconteceu no Brasil com a proclamação da República. E já lá na Europa, todo mundo foi afetado pelo esse movimento republicanista de dar golpes de Estado, de tirar os reis e substituir por uma república. E vocês entenderam aqui agora, né? Todo o dinheiro que é dado para um comunista, para um grande metacapitalista, ele tem um desejo ali por trás de tudo. O que é mais engraçado é que os comunistas se dizem os mais anticapitalistas. Na verdade, eles são os que mais recebem dinheiro do grande capital. Isso se explica porque a origem do comunismo é a mesma origem do capitalismo. Os dois ali que estão por trás, tanto do capitalismo quanto do comunismo, são irmãos, eles são gêmeos. Né? Você vai ver a origem dos dois, é praticamente a mesma coisa, é dessa mesma tribo. Então, por isso que eles se defendem. Obviamente, eles são completamente contra a economia de mercado, porque isso acabaria com o reinado deles, né? Acabaria com completamente o reinado deles, desses banqueiros imundos, né? Que exercem todo o poder em relação a nós, né? E quando eles têm alguma tragédia econômica, vem lá o Estado e limpa a cagada, né? E depois aí fala, mas olha só o capitalismo. Como os caras tentam equiparar o capitalismo com o livre mercado. O livre mercado falaram, você tem que falir mesmo. E esses caras aqui tinham que falir. Qualquer crise econômica financeira que acontecesse, esses caras tinham que falir. E outra coisa também, eu não vou... uma coisa também que eu achei interessante comentar, que o Banco Itaú foi ferrenhamente a favor da ditadura sanitária, falava para todo mundo ficar em casa, quanto que, obviamente, os lucros dos bancos, e principalmente do Banco Itaú, foram lá astronômicos nessa época. Então aquilo, fique em casa você, enquanto a gente não vai fechar, porque os bancos, por não sei porquê, foram considerados atividades essenciais. Você acha um banco uma atividade essencial?
Se um banco é atividade essencial, qualquer comércio é atividade essencial. Aí você vê esses caras, tipo Armínio Fraga, que foi, meu, o cara foi ex-presidente do Banco Central. Por isso que eu digo, cara, o Banco Central ele tem que acabar. Não é ser privatizado ou desestatizado. O Banco Central ele tem que acabar. E isso é um outro argumento que os anarquistas de mercado eles fazem, que realmente o banco ele é alimentado pelo Estado e o banco ele alimenta o Estado. É uma alimentação assim, ó, um alimenta o outro. Um alimenta o próprio sistema. O banqueiro ele recebe benefícios, por exemplo, aquela reserva fracionária, né, que eles não precisam ter dentro do banco fisicamente todo o dinheiro que eles dizem ter. Então, por exemplo, eles têm só 5% do dinheiro, então se todo mundo for lá sacar, eles vão quebrar, só que obviamente eles têm uma proteção estatal para não quebrar. Vocês entendem? Por que que os banqueiros, desde sempre, eles financiam um sistema centralizado, estatizante? Por causa disso. E não existe nada que realmente faça esses caras, e o pior de tudo de ruim que acontece nesse sistema é colocado como culpa de um livre mercado, sendo que isso não é livre mercado. Isso não é livre mercado. Isso não tem nada a ver com livre mercado. Se um banco ele tem apoio estatal, isso não é livre mercado. Para começo de conversa, o Estado sequer deveria existir, né? A gente sabe que não deveria existir. Segundo, um banco ele é alimentado por esse tipo de coisa. É a mesma coisa do MBL. Os liberais, acho que é engraçado. Os liberais, eles são os que são mais financiados por esses grandes bancos. E os bancos também financiam esses políticos de esquerda, né? O Armínio Fraga se aproximou do Freixo. Enfim, é isso. Não quero me estender muito. Eu deixei só essa sementinha aqui do mal para vocês. Acredito que eu já até fiz outros vídeos desse estilo aqui. E outra coisa, o Salim Matar do Localiza, ele financia bastante candidato do Novo, mas eu vejo, e do PL também. Mas esse Salim Matar, eu vi que ele apoia bastante o Bolsonaro no Twitter. Então, ele é o segundo cara que mais fez doações aqui. Tal de Salim Matar do Localiza. Eu não sei muito desse cara também para falar alguma coisa. Mas é isso, os bancos sempre aí do lado da esquerda, né? Os bancos sempre do lado da esquerda. Esses caras vêm falando que ajudam pobres, o quê? Isso é só fachada. Quando eles dominaram, quando os bolcheviques eles adentraram lá no poder na Rússia, cara, o povo russo vivia na pobreza, vivia na extrema miséria. E enquanto isso eles estavam lá podres de rico. É sempre assim, e eles sempre vão tentar fazer a cabeça das pessoas, sempre vão manipular, né? E no fundo também eles sempre vão ser favoráveis aos bancos, né? Que eu acho muito engraçado. Mas é isso aqui, a história é essa, né? Não é de se estranhar se você realmente conhece a verdadeira história por trás do comunismo, como que criou-se o comunismo, né? E Nova York, cara, Nova York era a segunda cidade do Trotsky, né? Assim, cidade do coração, né? Quem realmente financiou. E esses caras, Stalin, Lenin, esses caras tinham amor por Nova York. Cara, Nova York é a capital do progressismo, é daí que todas essas porcarias de progressismo, tudo isso aí saiu, né? Eu acho muito engraçado isso, ver Armínio Fraga, esses caras do Banco Itaú. Mas na verdade não é engraçado, né? Já é, já deveria ser conhecido, né? Então eu tô passando esse conhecimento para vocês aí, aproveitem. Eu vou deixar um link aqui mais complexo, mais completo, e uma matéria, um link de um texto mais completo e mais rebuscado a respeito do tema, né? Como o capitalismo ajudou a financiar a Revolução Bolchevique. E aproveitem, se inscrevam no meu canal, curtam o meu vídeo, por favor. Compartilhem o meu vídeo nas suas redes sociais, comentem aqui embaixo. Parece que ativar o sininho aqui embaixo também, coloque todas as
ative um sininho, né? Quando você ativa o sininho, ele não é preenchido, é quando você ativa o sininho, ele fica preenchido e aí você recebe as notificações, a notificação de quando meu vídeo, de quando eu enviar um vídeo novo. Aí vocês vão ficar mais por dentro do meu canal e vocês serão avisados de forma melhor quando eu chegar a enviar um vídeo. Então ative um sininho aqui embaixo também, por favor. E obrigado pela atenção.